Saudos irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento da Tua palavra e da Sua vontade. Que o Senhor venha em nome de Jesus, meu Pai, repreender tudo aquilo que não vem de Ti, das nossas vidas, do nosso meio, da nossa mente, tudo aquilo que vem atrapalhar, meu Pai, de nós entendermos a Tua palavra. Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor, Pai, venha nos dar maturidade espiritual e que nós possamos perseverar, Senhor, nos Teus caminhos, fazendo a Sua vontade, Deus. Que o Senhor repreenda das nossas vidas, Senhor, todo desânimo, toda enfermidade, toda seta, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje, o título da lição é A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 14, do versículo 17 ao versículo 20, que diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Então, a gente começa falando, essa passagem aqui, de quando Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, que era um rei e sacerdote. E no Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus era da ordem de Melquisedeque, porque Jesus também era rei e sacerdote. Amém? Então, a gente observa aqui que o dízimo já é algo de Gênesis, muito antes de Moisés, ainda no tempo e na época de Abraão. E aí a gente guarda essas informações porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, de como Satanás ele tem tentado enganar as pessoas com relação ao dízimo. E o título da lição de hoje fala sobre a mordomia cristã. E a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é um mordomo? Porque não faz parte muito assim da nossa cultura, do nosso dia a dia. A gente não conhece mordomos, a gente não conhece pessoas que têm casas, que têm mordomos. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que é uma figura que se faz presente na Bíblia. E o mordomo, ele é um administrador. É uma pessoa contratada para administrar as propriedades e os bens e a casa de uma pessoa. Então é ele que vai controlar, é ele que vai distribuir, é ele que vai dividir. Então ele é um administrador que cuida dos bens do seu senhor. Então o mordomo não é o dono. Ele possui propriedades e bens que ele precisa cuidar e administrar, mas essas propriedades e esses bens não são deles. Então, o que a gente aprende com isso? O que é a mordomia cristã? Nós somos mordomos de Cristo. Nós somos mordomos de Deus, ou seja, a gente administra aquilo que Deus nos deu. Então, tudo que nós temos pertence a Deus, não pertence a nós. E por isso também que nós não podemos ter apego a essas coisas materiais. Por quê? Elas nem são nossas, Foi o Senhor que nos deu para nós administrarmos. E a gente tem que fazer isso com excelência, com sabedoria. Um exemplo de mordomo na Bíblia é José. José, quando foi vendido ali para o Egito como escravo, ele trabalhou como mordomo na casa de Potifar. E ele era tão bom nesse trabalho dele que ele se destacou, mas aí a gente sabe, que depois vieram mentiras e tramas, que ele acabou sendo preso por causa de uma mentira da esposa de Potifar. Mas
Ele foi um bom mordomo, né? Ele cuidava bem do serviço ali, das propriedades, dos bens, das coisas da casa do senhor dele, que era Potifar. Então é isso que o Senhor quer de nós e é isso que nós precisamos entender. Nós somos mordomos de Deus, nós recebemos de Deus bens, propriedades, coisas que nós devemos administrar, que nós devemos cuidar, e tanto na nossa vida particular, das nossas próprias coisas, quanto também na igreja do Senhor. A igreja precisa, de pessoas trabalhando, administrando, organizando, cuidando, que são o quê? Mordomos de Deus. Nós entendemos que nada do que está ali é nosso, mas pertence ao Senhor, pertence a Deus. Amém? E o primeiro tópico, ele diz assim: conhecendo o evangelho da barganha. Então, nos últimos tempos, infelizmente, a gente observa que o ensino bíblico da mordomia cristã, ele tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica, como o dízimo, acabou se transformando em uma prática de barganha e de troca para algumas pessoas, para algumas doutrinas, para algumas teorias. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Por quê? A Bíblia diz que o Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece o desejo do nosso coração. Então, tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor sabe o que nós estamos fazendo, mas além de saber o que a gente está fazendo, ele sabe qual é a intenção, por qual motivo que nós estamos fazendo. A Bíblia diz que quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós somos abençoados, mas nós não entregamos os dízimos e as ofertas para ser abençoado. Isso é uma consequência. A gente entrega os dízimos e as ofertas em obediência e em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Quando a gente entrega 10% do nosso salário, que é o nosso dízimo, a gente está agradecendo a Deus porque Ele nos deu 100%. Porque Ele nos abençoou, Ele abriu uma porta de emprego, Ele abriu a provisão, Ele tem cuidado de nós e nós somos gratos a isso. E uma maneira da gente demonstrar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas é entregando o dízimo. Amém? Mas existem pessoas que, infelizmente, elas não entregam o dízimo em gratidão ao Senhor. Elas entregam o dízimo porque elas querem ser abençoadas. Então elas não querem o Deus da bênção, elas querem somente a bênção. Elas não querem ter compromisso, elas não obedecem ao Senhor, elas não servem a Deus em espírito e em verdade. Elas estão apenas procurando ser abençoadas. Mas como eu disse, o Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração. E quando a pessoa entrega o dízimo, a oferta, o que quer que seja, apenas procurando uma bênção e um benefício, o Senhor não se agrada disso. A gente tem o exemplo de Caim e Abel. Os dois entregaram ofertas, sacrifícios ao Senhor, mas somente o de Abel foi aceito. Por quê? Porque o dele foi sincero, A intenção dele foi boa e foi verdadeira. E aí existem muitos pastores e muitas igrejas que eles ficam como se vendendo a bênção. Se você der 1.000, você vai ganhar 10.000. Se você der 100, você vai ganhar 1.000. Você vai multiplicar. E aí as pessoas, elas entregam somente para ver se elas vão receber algo em troca. E esse evangelho da barganha, o Senhor não se agrada. Deus não está nisso. E aí a gente percebe uma ação do maligno, porque ele transforma algo que era para ser uma bênção nas nossas vidas em algo que não tem serventia nenhuma, nem para nós e nem para Deus. Então, ele desvirtua a palavra do Senhor. E aí, muitas vezes, as pessoas, elas ficam revoltadas com Deus, com a igreja, com quem quer que seja, porque elas deram,
achando que iam receber algo em troca, e aí quando elas não recebem nada, elas ficam com a sua fé abalada, elas saem da igreja falando, criticando, maldizendo, e isso acaba influenciando negativamente outras pessoas. Então, assim, a pessoa ela não entende que ela estava fazendo uma coisa com a intenção errada, né? E por isso que ela não foi abençoada, né? Porque o Senhor, ele não tá vendendo bênçãos, né? O Senhor não é um mercado que a gente vai lá, entrega uma quantidade e leva coisas que a gente quer, que a gente está precisando. O Senhor abençoa cada um conforme a sua vontade. Amém? O outro tópico diz assim: a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei, ou seja, teve início no Antigo Testamento e ficou ali por escrito através das leis que Moisés recebeu. E muitas pessoas, hoje em dia, elas usam essa justificativa de que isso é algo do passado, de que é um preceito do Antigo Testamento, da lei de Moisés, para não entregarem o dízimo, né? Eles dizem que eles vivem na nova aliança e que eles não estão obrigados a praticar. E aí, como a gente viu na leitura bíblica de abertura, e eu até comentei isso, o dízimo é algo que antecede em muito Moisés. A gente vê Abraão entregando o dízimo, né? Então, essa desculpa de que a pessoa não entrega o dízimo, porque isso é algo do passado, do Antigo Testamento, não se sustenta. Porque no Novo Testamento a gente tem passagens também que fala sobre a prática do dízimo. E na verdade, essas pessoas que usam isso como justificativa para não entregarem o dízimo, elas são pessoas que têm amor ao dinheiro, pessoas avarentas, né, que criam obstáculos ou desculpas para não entregarem os seus dízimos, que é um ensinamento oficial da sua igreja. Assim, agem por conta de terem sido más discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas avarentas, né, que têm apego e amor ao dinheiro. E por causa desse amor que elas têm ao dinheiro, elas não querem entregar o dízimo na casa do tesouro, na casa do Senhor. O dízimo como contribuição imposta. Há aqueles também que dizem que eles não devolvem os dízimos porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Então, de acordo com essas pessoas, eles entendem que o fiel ele deve ofertar quando ele quer, na hora que ele quer, para quem ele quiser, a quantidade que ele quiser e do jeito que ele quiser, da maneira que for mais conveniente para ele. Porque, segundo eles, não tem nenhuma obrigação no Novo Testamento com relação à prática do dízimo. E aí a gente percebe que isso é mais uma mentira de Satanás, porque nós temos versículos bíblicos no Novo Testamento que falam a respeito do dízimo. Eu vou falar do próprio Senhor Jesus lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23, olha o que ele diz. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Então olha o finalzinho que Jesus diz. Vocês devem sim, é um dever, vocês praticarem o dízimo. Então Jesus afirma aqui que sim, é devido à prática do dízimo, mas que eles não podem se esquecer também de outras práticas que são tão importantes quanto a que ele diz aqui, a justiça, a misericórdia e a fé. O apóstolo Paulo também lembrou à igreja de Corinto que era dever da igreja
cuidar do sustento dos obreiros. E ele recorreu ao princípio do dízimo de Levítico, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, que ele diz assim: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que os servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Então o apóstolo Paulo lembra o que está escrito no Antigo Testamento, de que o templo vive, como é que os obreiros e as coisas do templo são sustentadas com o dízimo e as ofertas de vocês. Então é importante que vocês entreguem os dízimos e as ofertas para manter a casa do Senhor. Amém? E aí a gente pensa assim, se esse não era um princípio válido na nova aliança, por que então o apóstolo Paulo falou sobre ele? Como é que iria viver o templo, os obreiros e a igreja se não fosse através do dízimo, que é entregue espontaneamente pelas pessoas? Amém? E agora eu vou ler um outro versículo, que é um versículo mais conhecido, que fala a respeito de dízimo, onde a gente observa que existem promessas de bênçãos de Deus para a nossa vida em decorrência da entrega do dízimo. Mas como eu disse, a gente não entrega o dízimo para ser abençoado, mas nós somos sim abençoados quando nós obedecemos, quando nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu vou ler Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirei guardá-las todos. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete Yahvé dos Exércitos. Amém? Então, essa é uma promessa de Deus para os dizimistas, para aqueles que são ofertantes da casa do Senhor. Então, as promessas de Deus, elas não passam. Não é porque foi dita no Antigo Testamento que não é mais válida nos nossos dias atuais, como muitas pessoas dizem, como muitas pessoas alegam, né? Usam isso como desculpa para não obedecerem à palavra de Deus, e aí elas acabam deixando de serem abençoadas. Amém? Aqui diz que o Senhor ele vai repreender, que Ele vai abençoar os seus negócios, as suas coisas. Quando Ele fala aqui, ó, vai impedir que as pragas devorem as colheitas, né? Porque naquela época as pessoas viviam disso. Então o Senhor vai cuidar do seu negócio, o Senhor vai cuidar daquilo que você colocar as suas mãos, o Senhor vai abençoar e vai derramar tantas bênçãos que você não vai nem conseguir guardar. E aí que entra, né, você como um bom mordomo cristão, né, administrando bem essas bênçãos que o Senhor está te entregando. Mas o inimigo não quer que você seja abençoado, e é por isso que ele coloca dúvidas no seu coração com relação à entrega dos dízimos e das ofertas. Amém? E aí o outro tópico diz assim: a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor. Então, o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus, Ele é o Criador e o Provedor de tudo. Lá no Salmos 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Então, como eu falei já lá no início, tudo é de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as riquezas, foi criado por Deus, né? Tudo de bom que existe provém dele. É Deus a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Esse princípio, ele é claramente ensinado por Moisés,
né? Lá em Deuteronômio 8:18, ele diz: lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Esse é um princípio que a gente não pode esquecer. Tudo o que você tem, todas as portas que se abrem, todas as bênçãos, todas as riquezas que existem no mundo, elas provêm de Deus. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E aí, quando nós entendemos isso, que tudo provém de Deus, esse entendimento nos guarda também da soberba e da avareza. Porque muitas pessoas, quando elas começam a conquistar bens, a adquirir riquezas, elas começam também a achar que elas são pessoas muito importantes, muito melhores que as outras e acabam se esquecendo de Deus. Elas acham que elas estão conquistando pela força do seu próprio braço, né? E isso o Senhor não se agrada, isso não é verdade. Nós nunca podemos esquecer, né, que todas as bênçãos, né, tudo aquilo que nós recebemos vem de Deus. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá inteligência, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que abençoa as nossas vidas, e nós temos que ter sempre esse pensamento, esse entendimento. Não podemos nos esquecer nunca disso, que o Senhor, Ele é o Criador e o provedor das nossas vidas. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, o sábio Salomão, ele diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece. Uma coisa que você deve buscar na sua vida é um relacionamento com Deus, porque através do relacionamento com Deus você vai receber na sua vida a bênção do Senhor. Amém? O outro tópico diz assim: o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Primeiro, o que é um despenseiro? É o encarregado da dispensa. É a pessoa responsável pela distribuição dos bens da dispensa. Então imagina aí na sua casa, aquele lugar lá onde você guarda os seus mantimentos, a sua dispensa. O dispenseiro é a pessoa que vai ficar responsável por administrar e distribuir os bens da sua dispensa. Com esse entendimento, nós vamos falar que existe um outro princípio igualmente importante no que diz respeito à mordomia cristã, está no fato do homem ser o despenseiro das coisas que Deus criou. Amém? Esse fato ele já aparece lá no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs o homem para cuidar, para administrar ele. Lá em Gênesis 2, capítulo 15. Quando Deus criou o homem também, Deus diz que estava dando autoridade para o homem sobre a terra, sobre os animais, sobre todas as coisas. Então Deus deu ao homem responsabilidade, autoridade para administrar aquilo que ele criou. Para compreender a mordomia bíblica, faz necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. Amém? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto na esfera ministerial. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Como eu falei lá no início, nós somos despenseiros, nós somos mordomos, nós não somos donos de nada. O dono é Deus. E quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, a gente experimenta o cuidado e o zelo de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele estava escrevendo aos Coríntios, ele advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. E ele põe na lista como sendo injustos os imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. Muitas vezes a gente acha, que só não vai herdar o reino de Deus, a gente se preocupa mais com essas coisas assim, adúltero, vícios, pecados sexuais,
mas entra também os avarentos. A avareza é um pecado gravíssimo. O avarento ele vai ser excluído do céu. Por quê? Porque o avarento ele tem amor ao dinheiro. Ele ama mais o dinheiro do que a Deus. Amém? Então nós precisamos estar atentos a isso. O apóstolo também advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E se a gente parar para pensar, a gente observa que muitas coisas ruins que acontecem no nosso mundo de hoje é por causa de pessoas que têm amor ao dinheiro. E realmente isso causa um grande prejuízo para a nossa vida, para o ser humano. E aí a gente percebe, né, que muitas pessoas, elas estão tão assim feitiçadas por Satanás, pelas coisas do mundo, que elas esquecem que elas são apenas administradores das coisas que pertencem a Deus, né? Elas amam aquelas coisas como se fosse delas, amam mais do que pessoas, amam mais do que a Deus. Quantas vezes nós vemos relacionamentos entre amigos, de casamentos, pai e filho sendo prejudicados e destruídos por causa do amor ao dinheiro. E isso é uma estratégia sutil de Satanás, né, para destruir a família e também para destruir o homem. Amém? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos entender a palavra do Senhor para que a gente não caia nesses enganos, né, que Satanás coloca todos os dias no nosso caminho para nos afastar do Senhor, para impedir que nós sejamos abençoados, para impedir que a gente tenha um relacionamento íntimo, profundo e sincero com Deus. E eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que se sente grato por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém? É importante a gente estudar e saber essas coisas. Por quê? Porque a gente ouve sim essas teorias, essas doutrinas no nosso dia a dia. A gente ouve pessoas colocando dúvida, fazendo questionamentos com relação aos dízimos, com relação às ofertas, né? Falando que nós não devemos fazer isso porque não está no Novo Testamento, ou porque está assim, ou porque está assado. Então, quando a gente lê e a gente estuda e a gente entende, nós não seremos mais enganados por Satanás. E é importante a gente entender isso, que a gente entregar o dízimo não pode ser um fardo, mas é uma bênção, porque você está entregando 10% de 100% que Deus te deu. E Deus, ele multiplica esses 90% que ficam nas suas mãos. O Senhor, ele abençoa de uma maneira tão grandiosa, né, que faz render. Por isso que nós temos que ser gratos a Deus, né, porque a gente tem a oportunidade de ofertar e de dizimar na casa do Senhor. E mais do que a oportunidade, a condição. Porque enquanto quantas pessoas estão desempregadas, né, estão sem condição financeira alguma, nós temos um salário e a gente pode entregar o dízimo na casa do Senhor, né? A gente tem essa bênção da parte de Deus. E aí que lá no Malaquias 3:10, né, fazei prova de mim, né, se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. E é nisso que nós cristãos que conhecemos a Bíblia acreditamos, que quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor, ele nos abençoa e ele nos honra, né? Não é uma troca, a gente não vai dizimar para ser abençoado, mas porque nós amamos a Deus, porque nós somos gratos ao Senhor, nós entregamos o dízimo e por isso o Senhor vê a gratidão do nosso coração, a sinceridade
e Ele nos abençoa. E nós precisamos ser bons administradores daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.